Olá, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra, nosso podcast aqui, e você vai estar acompanhando conosco uma ministração desenrolar aqui de entendimento sobre a oração modelo que Jesus ensinou. Essa é a segunda parte, fica com a gente aí que você vai gostar demais. Vamos que vamos então, continuando aqui. Então, nós estávamos falando do lugar secreto, né? E aí vamos lá, vamos avançar para o verso 7 aqui. Ele fala, olha, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. E aí eu já vou começar aqui, vocês que são aí da adoração, da parte do louvor, né? E da adoração. E aí, será que esse negócio da gente ficar repetindo frases e palavras 300 vezes nas canções, isso aí tem a ver com vãs repetições? Não tem? Agora vocês respondem aí, vocês se viram aí com essa batata quente. Tem a ver, não tem a ver? O que vocês acham? Não, pra mim na questão, no quesito adoração, eu acho que não, assim, porque assim, pelo menos eu vou falar de algo prático, né? Muitas das vezes você vai fazer um repertório de adoração, seja 4, 5 canções ali, aonde Deus naquele momento ali, cara, vai falar assim, ó, tudo isso eu não quero, certo? Você vai cantar uma música somente. E essa música que vai ser cantada, vai ser ministrada no meu coração, às vezes vai ficar meia hora. Aí não tem a ver com, como é que as pessoas falavam, tinha um nome aí, fugiu minha palavra aqui. Mantra. Né? Não tem a ver com mantra, tem a ver com uma adoração profunda, intensa e sincera. Sim. Para mim tem a ver com isso, né? Aonde toda a congregação também vai dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Então eu não vejo que as questões das vãs repetições estejam ligadas à questão da adoração nesse quesito, né? Porque o versículo 7, na parte C, ele termina assim, ó. Pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos, né? Então vou voltar um pouco naquilo que a gente já falou um pouco ali atrás sobre a intencionalidade do coração, né? Eu sou voltado muito a essa palavra e sobre a questão de conhecer o ministro, de conhecer a equipe, de conhecer a igreja, né? E isso também não pode ser também todo domingo, toda ministração assim, sabe? Já algo como um clichê fechado, mecânico, né? Planejado. Tá lá a equipe da Elim, então eu já sei como é que vai ser o louvor. Tá o Hadash, eu já sei como é que vai ser o louvor. Eles levam a adoração pro ambiente do mantra. Então assim, cara, não vai ter música hoje. Pode saber. Eles vão ficar repetindo aí, santo, 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 entendeu? Não vai ter não. Então eu vejo que há um equilíbrio. Eu vejo que há um equilíbrio. Legal. Vai ter momentos que o Senhor vai dizer a você que é uma canção só. Entendeu? Pastor, mas a gente ensaiou a semana todinha, pegamos música, então o ensaio nada valeu. Não, mas quem comanda é Ele. Sim, isso é do jeito que Ele quer. Sim, entendeu? Sim. Então eu vejo que se Ele pedir, né, se o Senhor ministrar no nosso coração, em alguns momentos, dizer santo, 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 20 minutos, às vezes o louvor praticamente todo, amém. Né? Mas aí está ligado também do ministro em si, conhecer o Senhor, né? Conhecer o ambiente, aquilo que está trazendo cura na vida das pessoas, porque na verdade não tem a ver conosco, não tem a ver com o ministério de adoração, tudo tem a ver com Ele. Legal. Legal. Então eu vejo nesse sentido. Joia. E você, Arnaldi? Eu vejo essa questão de vãs repetições palavras sem, né? Sem sentidos, muitas das vezes, né? Uhum. É até difícil falar disso, né? Que aqui fala de um ambiente pagão, né? Como os pagãos fazem. A gente pode entender muitas coisas, né? Mas não vamos dar esse mérito agora, não.
Mas essa questão, eu vejo essa questão, pastor, dessas vãs repetições, como achar que por muito, né, fazer repetições, Deus vai ouvir. Sim. Né? Muitas das vezes não está condicionado somente se Deus está ouvindo, porque Deus ouve, né? Mas a vontade do Pai. Então a gente vê muito essa questão dos pagãos aqui, bem direcionado a eles. Pessoas que acham que as orações repetitivas vão de alguma forma mover a Deus, né? Então elas utilizam de vãs repetições, palavras muitas vezes sem fundamentos, né? Como a gente conhece, para achar que isso é o suficiente para que eu chegue mais a Deus, para que eu usufrua de algo a mais da parte de Deus, para que Deus possa me ouvir. Então eu vou repetir bem muito, né? De repente Deus está ocupado com outra coisa, então eu vou estar repetindo aqui que uma hora Ele vai me ouvir, né? Principalmente dentro dessa oração do Pai Nosso. Sim. Né? Eu repetia demais isso. Meu Deus do céu, eu orava uns 5, 6 vezes, né? Fazia minha reza 5, 6 vezes e dizia, não, esse ambiente é meu, né? É meu Pai, Pai Nosso, é Pai Nosso, é Pai Nosso. E achava que por muito falar dessa forma, eu me tornaria filho. Sim. Né? E não é bem por aí que funciona. A palavra nos diz que Jesus, quando ele foi ao Monte das Oliveiras, ele fez a mesma oração 3 vezes. Quando ele subiu, que os discípulos, ele tomou os 3 mais íntimos, subiu, e então ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele volta e vê os discípulos dormindo. Ele diz: mas vocês não podem vir já comigo 1 hora? Acorda e volta para lá. E a Bíblia diz que ele fez a mesma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Daqui a pouco ele volta, os discípulos estão dormindo de novo. Acorda. E a Bíblia diz no versículo 44 de Mateus 26 que ele volta e faz a mesma oração pela 3ª vez. O que eu vejo dentro disso? O entendimento em vontade de viver a vontade de Deus, entendendo o propósito, mas trêmulo pela situação, né? A dificuldade da situação. Tem muita gente que utiliza esse versículo, né, essa passagem, dizendo até Jesus orou de forma repetitiva, né? Então vamos orar, porque vamos falar muito, porque o Pai vai ouvir. Mas Jesus entendia que a vontade do Pai estava acima daquilo. Não era o porquê Jesus estava pedindo, queria mudar a vontade do Pai. Não era por muito Jesus pedir. Mas Jesus estava em um momento de bastante temor pelo que havia de vir. Mas quando nós voltamos aqui para Mateus 6, nós entendemos que não se trata disso. Se trata de usar isso como um mantra, como o pastor Ney disse, né? Que acha que por muito repetir, que nem o pessoal em novenas, em tantas outras coisas utilizam, né? Essas vãs repetições, achando que essas vãs repetições vão levar eles a um ambiente em Deus, né? Então eles estão utilizando palavras de formas muito... como eu falei aqui no começo, fugiu agora. Eu também não lembro. Agora, vai vir. A idade chega, vai acontecendo essas Tem coisas. que tomar B12. De quem? B12. B12 é da memória. Agora tá... Mas tem que tomar as vitaminas. Vitamina... O negócio aqui tá forte. Então essa questão, pastor, eu vejo muito assim, a gente precisa entender que esse ambiente que nós entramos em Deus, ele é um ambiente que o Pai que escuta, o Pai que entende, e ele sempre vai cumprir a vontade dele em nossas vidas. Por isso está tudo muito, eu vejo que está tudo muito ligado ao primeiro, aos versículos de cima. Esse ambiente, né? Não só está remoendo como se algo fosse acontecer porque eu estou remoendo, né? Quer ver? Deixa eu trazer um conceito sobre a palavra a intenção do coração. A gente gosta muito de cópias, né? Então assim, se Deus ele veio em glória
em um ambiente, vamos colocar aí um exemplo aí, Cirilo e David Keelan, onde o CD do Cirilo e David Keelan era meia hora, cara. Sim. Né? Sim. Quem já escutou aqui sabe disso. Era meia hora, né, ali de santa adoração. Naquele momento, naquele ambiente, Deus pediu isso deles. O grande problema é que quando a gente vai ver, a gente quer fazer a cópia. Quer imitar. Quer imitar. Sem entender. Entendeu? Vamos dar outro exemplo. Não sei se você lembra. Que teve um tempo aí que todas as igrejas estavam fazendo, todos os ministros de adoração estavam fazendo, que era ministrar voltado para a parede. Sim. Por quê? Deus pediu isso de uma equipe lá de Rondônia, sei lá. Aí todo mundo quis pegar o modelo. Ctrl-C, Ctrl-V. Então tem coisas que Deus vai pedir especificamente para um ministro de adoração, para uma equipe local, para um ministério, né, itinerante, e às vezes a gente quer copiar. Entendeu? Então às vezes isso vai se tornar assim um mantra, isso vai se tornar repetições pagãs, porque Deus não está pedindo isso de você, cara. Então você estava num ambiente onde a glória de Deus veio, numa ministração do Cirilo ou do David Keelan. Aí, rapaz, eu vou fazer isso na minha igreja. Porque se a glória de Deus veio aqui, desse jeito, lá vai vir lá também. vai vir também. Entendeu? Verdade, é verdade. Tem isso sim. E assim, de certa maneira, né, é até um desejo, assim, né? É lógico, né? Não é assim que funciona, mas a pessoa até tá bem intencionada. Bem intencionada. Eu só quero que isso aqui aconteça lá na igreja também. Né? E aí, às vezes acontece que ela sai de lá frustrada, sai de lá vazio, coitado. É que nem a questão de temas, né? Que vem o teu reino, é todo um reino. O irmãozinho fez uma música e a música, sabe, foi impactante. Mas isso dá isso tudo, que eu né? falando, assim, a intenção do coração, porque nossa, o que o David Keelan tem que eu não tenho? Não é isso. Aí o cara entra em né? Eu tenho um lugar secreto. Eu oro, eu faço isso. Deus vem lá e não vem aqui. Como o cara assim? fica frustrado, mano. Cadê você os tá fazendo uma sites? cópia? Irmão, você tá fazendo uma cópia. Não é desse jeito. Plagiando, né? Deixa Deus te usar da forma que Ele quer te usar. Aqui eu vejo duas coisas importantes aqui. Primeiro, existem aspectos na Bíblia, inúmeras vezes, que o Senhor ele traz uma característica acompanhado de um adjetivo que mostra o seguinte, que a questão não é o elemento, né? Mas é o adjetivo dele que faz com que ele se torne uma coisa reprovável. Por exemplo, lá com a mulher samaritana, ele diz, olha, o pai procura os adoradores, mas ele fala sobre os adoradores verdadeiros. Isso. Então, adoradores é o que ele busca, só que ele tem o adjetivo verdadeiros, quer dizer que existem os falsos. Sim. Né? Paulo lá na frente vai falar sobre a religiosidade, mas ele usa a religiosidade, mas ele diz, olha, o que não pode ter é a pretensa religiosidade. O problema não é a religiosidade, o problema é a pretensa religiosidade, ou seja, aquela que deseja ser, mas não é. Isso é algo pretenso, né? Deseja, mas não é. Aqui a gente vê uma questão do Senhor Jesus falando, olha, quando você for orar, você não pode usar de repetições, não, ele fala das vãs repetições. Então o problema não são as repetições, mas são as vãs. Sim. E o que seria a vã? Aí a gente vai entrar nesse ambiente de discernimento. Então, o que é vã repetição? É exatamente essa repetição que, alicerçada pela continuação do ensinamento dele, dizendo que quem faz isso são os pagãos, são aquelas que caminham na vertente de serem como passes de mágica, repetições que seriam o abra-te sésamo, né? Palavras que serão repetidas como objetivo de startar alguns processos, onde a pessoa nem entende o que ela está dizendo, mas só pelo fato dela repetir como se aquelas palavras fossem palavras mágicas, né? Deixa eu trazer um contexto histórico. Vocês lembram lá dos filhos do sacerdote que tentaram expulsar demônio? Sim. Né?
Então, o que rolou lá? Eles estavam usando uma palavra, uma construção de frases, dos quais eles acreditavam que era um mantra ou palavras que tinham poder só pela sua repetição. Palavrinha-chave, né? Olha, eu te esconjuro em nome do Jesus que Paulo prega, como se falar em nome de Jesus, pronto, se eu falar isso, tá certo, os capeta vai correr tudo. E aí eles vêm, os demônios trazem entendimento. Os caras não tinham, os demônios têm. Falando, a gente sabe quem é Paulo, a gente conhece Jesus. Agora, vocês... Então não é o fato de repetir aquela declaração em nome de Jesus, igual eu vejo muitas vezes a gente falando, o que seria uma vã repetição que a gente não pratica muito e não sabe? Tudo em nome de Jesus. Né? A gente tá na rua, o sangue de Jesus tem poder, né? O gato pulou o sangue de Jesus tem poder, né? Sei lá, qualquer besteira acontece. E é uma palavra ligada, né? Trazer o nome de Deus em vão. Além disso, né? Sim. Que é gravíssimo. Avanço. Isso é uma vã repetição. Isso é o exemplo clássico de uma vã repetição. Isso. Eu estou usando uma frase acreditando que a mera repetição dela, que só pronunciar ela vai causar um efeito mágico, não é? Algum tipo de efeito, a palavra é essa mesmo, né? Uma palavra mágica. Não, a questão não está na declaração da palavra, está no entendimento por trás dela. Aí vamos entrar nesse princípio. Por exemplo, quando a gente entra nessa realidade de adoração, vamos a princípios de adoração aqui. Primeiro, a adoração, ela visa atrair a glória de Deus. Eu atraio aquilo que eu adoro e eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. 2 princípios básicos da adoração, que todo mundo de adoração precisa saber. Sim. Né? Então, quando eu vou atrair a Deus, eu não atraio Deus com toda a sua glória. Isso não acontece, a gente morreria. Sim. Então, a gente atrai... partes da glória de Deus, manifestações da glória de Deus. E qual dessas a gente vai atrair? Sou eu que decido? É lógico que não. É o próprio Espírito Santo que me informa do que eu preciso buscar. Vamos imaginar que o Espírito Santo, no processo do conhecer da igreja, percebe que o que nós estamos precisando é de mais temor. Então ele nos conduz a um nível de adoração onde nós vamos buscar a Deus, provavelmente a sua santidade, que é o que traz mais temor para dentro da igreja, para que esse atributo dele se manifeste, para trazer temor no lugar onde nós estamos ali. Então, a construção verbal e a construção melodia, ela vai ser dirigida para isso, se eu estiver conectado ao que está acontecendo. Sim. Por isso o ministro de adoração, aí vamos voltar lá para o lugar secreto. Se esse ministro de adoração não tem um lugar secreto, ele só vai subir no púlpito para trocar músicas. Ele vai só fazer entretenimento. Sim. Mas se ele tem um lugar secreto, ele perceber, Deus está nos direcionando. Isso pode ser na hora do ensaio, isso pode ser na hora que subiu para tocar, isso pode ser na semana passada. Em algum momento o Senhor vai falar com ele e falar, olha, é isso que você precisa fazer. E nesse é isso que você precisa fazer, aí, mano, às vezes vai ser só santo, santo, santo. Ou uma vez eu achei muito legal o Davi ministrando louvor, ele falou, se você está adorando, adore usando vogais. Eu, moço, adore usando vogais? Aí é mesmo, né? Adore usando vogais. Vamos adorar usando vogais, né? Aí começa, né, galera? Adoro usando vogais. Eu me amarrei nesse negócio de adoro usando vogais. Aí você entra nesse lugar, cara. Aí não se trata de repetições que são vãs. Não, eu estou entendendo um propósito e eu estou construindo declarações que estão manifestando toda a verdade dentro de mim, porque eu quero atrair aquilo. É o que os 24 anciões estão fazendo no céu naquele momento em que eles estão adorando ali. E outra, aquele momento de adoração é naquele momento. Não quer dizer que essa é a única música que eles entoam lá. Sim. Eles estavam cantando aquela música. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sim. Por quê? Porque era uma realidade de guerra. Era uma realidade de confronto. Isso. E eles estavam atraindo essa manifestação de batalha de Deus. Então, quando a gente está de cá, adorando pra lá, dizendo santo, 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 e pode ser santo 30 mil vezes, porque o que a gente está querendo atrair é a
santidade dele, para que uma atmosfera de temor se instaure. Então, esse perfil de entendimento aí é que a gente tem que chegar. A van repetição, voltando pra gente fechar essa parte, é quando eu estou repetindo algo achando que é aquela palavra mágica. Eu não entendo aquilo. É os exorcistas lá, em nome do Jesus que Paulo prega. Esses caras entendem alguma coisa de Jesus, moço? Entenderam alguma? Não entenderam nada. E esse está ligado ao versículo 6, é o discernimento, né? Do ambiente, o discernimento, o entendimento que eu vou ter no Senhor. Total. Então, para quem tá ouvindo, pessoal, e que você tá tentando discernir, mas o pessoal lá na igreja começa a repetir demais determinados refrões e tal. Olha, primeira coisa que você tem que fazer é ter o seu lugar secreto, senão você não vai discernir nada e tudo você vai achar ruim. Você vai reclamar de tudo, vai ser um murmurador. Inclusive, eu tenho até uma palavra boa aqui no Café com Palavra aí sobre isso, onde a gente fala sobre o espírito da murmuração. A murmuração é um espírito, é uma atuação espiritual de um demônio, na verdade é uma potestade chamada destruidor. Você quer saber? Ouve lá. E tem gente que está sendo dominada por esse tipo de espírito. E ele é um problema, essa ação do espírito de murmuração. Então, tudo reclama. Mas tá cantando demais, aquele refrão, só repete aquela música toda vez. Cara, não é entretenimento não, mano. Não é todo domingo uma seleção de músicas para te agradar, tá? Se for entretenimento, aí não é culto. E só trazendo um adendo aí para isso que você falou, e a murmuração vai trazer mais tempo, vai trazer mais tempo que você fique no deserto, né? Ela vai te matar no deserto. Todos os murmuradores que saíram do Egito morreram no deserto. Ela vai te matar no deserto. Não tem terra prometida para quem é dominado pelo espírito de murmuração. Verdade. Entendeu? Então esse é o ponto. Eu preciso entender que o culto não é um entretenimento, tá? Eu até tô ficando com a minha mente um pouco mais aberta sobre esse negócio de entretenimento, sabe? Acho que até tem que ter, né? Entretenimento, sei lá, gospel, eu tô falando, né? Sim. Você tá afim de ouvir uma música? Que nem às vezes, por exemplo, eu gosto muito de blues. E, cara, não tem uma banda boa de blues gospel. Às vezes até tem, alguém me indica, por favor. Quer dizer, eu quero ouvir no carro. E não tem. Não tem. E é um entretenimento. É uma, assim, entretenimento, entenda. Porque eles não estão ali, talvez, não estão preocupados com o profético. Porque o profético, pra quem não entende, é porra, é chato. É chato. O pessoal tá ali só no instrumental. E às vezes um negócio acontecendo, um chorando, outro rindo, e você sentado lá esperando. Que hora que esse povo começa a cantar? Cadê a letra do raio dessa música? O cara começa a cantar o refrão, aí você já não aguenta mais o refrão, esse refrão. Espiritual, né? Aí não funciona, porque não é entretenimento, ali é culto. Ali às vezes é guerra, às vezes é ser o tambor e guerra, vamos marchar, e o cara não entende, tá? Ele foi pro entretenimento, ele não foi pro culto. Ele tá lá esperando aquela orquestra, aquele negócio, e ele fica muito em experiências emocionais. Sim. Não, mano, é culto. Aqui é outra coisa, é outra vibe. Aqui é, sabe, Deus chega e muda tudo. E ele faz, desfaz, muda, transforma. E às vezes até pela cultura que a pessoa veio também, né? A pessoa tem uma cultura um pouco mais tradicional, né? É, sim, também. Aí um dia a gente tava tendo um culto lá e foi duas irmãs lá de uma igreja tradicional, na igreja. E elas sentadas e tudo, achando tudo muito estranho, né? Percebendo tudo. Aí eu falei assim, ó, vira pro irmão do seu lado com cara de leão. Ai. Quando eu falei isso, que a irmã olhou pra ela, irmã, literalmente. Aí você pega assim, mano, literalmente a mulher, ó, vazou. Foi embora. Correu da igreja. Deus me livre. Ficou lá fora. Deus me livre. Eu sou. Como é que é o nome do que o leão caça? Os antílopes. Eu sou antílope. Morreu mesmo. Se eu ficar aqui, o leão vai me pegar. Não entendeu o ambiente, mano. Não entende. É complicado essa parte. Discernir o espiritual carnal não funciona. Por isso que esse ambiente de intimidade ele é muito importante. Verdade. Aí vamos fazer o seguinte agora, vamos pro final, para depois a gente voltar pro meio, porque a gente ainda não chegou na oração, de fato, né? Mas a gente tem uns minutinhos ainda, vamos pro final, pro 14 e pro 15.
Porque eu acho o 14 e o 15 muito importante e a gente consegue comentar ele rapidinho aqui. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim como o vosso Pai Celestial assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, se não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está fácil, né? De entender. Eu acho que mais claro que isso só se fosse desenhado, né? O que você acha, pastor Ney? Não, tá fácil de entender, né? Às vezes fica difícil. É praticar. Não, mas é porque teve um irmão aí, irmão, não sei se é irmão, tomara que seja, né? Vamos torcer para que ele se arrependa, se converta de verdade. Mas tinha um pastor aqui de Brasília, né, que eu vi ele ministrando, falando sobre a questão de que o Novo Testamento, os evangelhos, eles não fazem parte da doutrina da igreja porque estão antes da cruz. Então tudo que Jesus falou nos evangelhos não se aplica à igreja, né? O irmão conseguiu. E por que ele fez isso aí? Ele conseguiu dar essa... Eu não sei nem o nome disso, cara. Eu já vi gente falar besteira, mas desse tamanho, acho que ele até conseguiu bater o Vitor Azevedo aí, né? Nos níveis de heresia. Mas ele disse isso para justificar a seguinte afirmativa, de que não necessário haver arrependimento, arrependimento? Que ele falava... eu não preciso me arrepender, pedir perdão para Deus de nada, porque eu já estou perdoado de tudo. Tudo já foi perdoado, tá tudo resolvido, tá tudo pago, e eu não preciso ficar me arrependendo e nem confessando nada para Deus, pedindo perdão dele, porque ele vai rir de mim e falar: seu bobinho, eu já te perdoei, entendeu? E aí, ele, pra justificar, porque o texto é claro que se eu não perdoar o meu irmão, o pai não vai me perdoar, tá claro aqui. Aí ele, pra poder falar que Jesus não tá desmentindo ele tirou Jesus do Novo Testamento. Falou, tirou Jesus da doutrina da igreja. Tudo que Jesus falou, não é pra igreja não, viu? Rapaz, é assustador, né? E assim, é tão difícil entender, porque assim, a Bíblia é muito viva, né? Sim. Esses dois últimos versículos aqui, o 14 e o 15, se você tiver o versículo 6 na sua vida, tranquilo, cara. Ué. Isso é normal. Agora, assim, quando você não tem isso, e a pessoa ainda vem com uma justificativa, você percebe que a pessoa não tem lugar secreto. Não, perdoa o Fábio. Pastor Igor, é o seguinte, eu vou orar. Se eu sentir de Deus, aí sim eu vou perdoar. Irmão, você não tem lugar secreto, irmão. O que você está me dizendo aí é que você não tem lugar secreto. Entendeu? Porque se você tivesse, na hora você ia perdoar, irmão. Entendeu? Então, assim, a Bíblia é muito viva. Então as pessoas vêm querer se justificar coisas que não têm justificativa, irmão. Eles são criativos. Aí na hora do louvor, levanta a mão, dá-me um couro. Irmão. Claro, irmão. Mas para entender isso, eu vejo que Mateus 18, a partir do 23, sobre o credo incompassível. Sim. Rapaz, traz. Essa é matéria. Traz o resumo disso aqui numa facilidade muito grande, né? Quando Jesus vai falar sobre o credo incompassível. Sem dúvida. Né? O Senhor me perdoa, mas eu não perdoo os que me deram. Sim. Né? Eu quero absolvição, mas condeno tudo, né? Então é complicado. Pra mim é misericórdia, mas pro outro é chibata. Porque na verdade também aqui, pastor Igor, esses dois versículos é o evangelho de cruz, né, irmão? Sim. Se você não consegue perdoar o seu irmão, você não entendeu nada sobre cruz, sobre evangelho. E assim, só a nível de ajuda para quem precisa entender um pouco mais sobre perdão. Deixa eu falar para você aqui, ó. Perdão, o perdão ele tem duas fases. A primeira fase do perdão, ela não é sentimento, ainda não é emoção, não é na alma, tá? Então, às vezes, as pessoas, ela pensa assim, mas é porque eu ainda estou sentindo algo aqui dentro no meu coração, então, logo, eu não perdoei a pessoa. Eu vejo pessoas fazendo esse tipo de vínculo. É isso. Então, não, ainda estou sentindo, assim, aquela não é insatisfação, não, eu ainda estou sentindo uma certa, sabe, um certo ranço e tal, ainda estou sentindo que não está curado, então eu não perdoei ainda, é por isso. Não, deixa eu explicar. A primeira fase do perdão, ela não opera nas emoções,
ela opera no racional. Isso. Você perdoa por princípio, não porque você sentiu. O que é o perdão na sua essência? O perdão é o seguinte, é você liberar aquela pessoa de culpa. Não tem a ver, a princípio, não tem a ver ainda com um processo de restauração das tuas emoções. Chega lá, mas ainda não é. A primeira fase do perdão, ela é 100% racional. Você faz por princípio. Eu fui perdoado, eu vou perdoar. Ponto. Ou seja, eu fui livre da culpa pelo meu erro, pelo meu pecado, porque Jesus deu a vida dele na cruz. Então, agora eu preciso fazer o mesmo. Então, eu vou liberar da culpa, né, da responsabilidade espiritual daquela pessoa para comigo. Então, isso me libera e libera ela. Então, espiritualmente, eu estou desligando ela de culpa. Ela vai resolver o problema dela com Deus. Sim. Porque a justiça é de Deus. Então, nós não temos amarração. Você vai e resolve o seu problema com Deus lá. Esse boleto você paga. Esse boleto resolve lá com teu pai. Eu não sou teu pai, você vai resolver com ele. Então, e o segundo, quando isso é liberado, então começa-se então um processo de cura liberar na tua alma. Então, a parte emocional, ela recebe a liberação do tratamento dela quando você libera a parte racional de cá. E aí tem que expelir aquilo, deixar aquilo dissolver com calma, leve, no tempo lá, mas deixa dissolver, não fica retroalimentando isso não, tá? A cura não chega nunca, né, pastor? Não vai chegar. Se ficar desse jeito, não vai chegar. Toda hora você vai estar lá mexendo e abrindo ferida. Não pode. Não pode. Até um ponto de não aguentar. Sim. Então eu prefiro recuar, prefiro abrir mão de tudo aqui e ir embora. Por quê? Porque eu não estou disposto a perdoar. Né? A deixar ir. As pessoas falam, não, eu perdoei. O perdão não é uma coisa que você fala assim, eu perdoei e isso vai embora, o coração, né? Você gera aquele sentimento, vai embora. Não. As pessoas precisam entender que existe um tratamento. Sim. Né? A mesma coisa, você sofreu um acidente, um trauma, daqui a pouquinho, dependendo da gravidade do trauma, você vai ter que passar pelo tratamento. Você passou por um processo de cirurgia, você vai precisar passar pelo processo de tratamento, uma fisioterapia, para quê? Para que aquilo lá... Toma remédio, faz fisioterapia, não força. Não força, exatamente. Só que as pessoas, elas não estão tão dispostas a entrar dentro desse ambiente, onde entra o perigo. Né? Quando a gente falou aqui nos primeiros... capítulos aqui sobre o Sermão do Monte, pastor, que é até a questão da oferta, né? Você deixa a sua oferta lá vai resolver com o irmão ofendido, né? Então não foi. Então existe todo até para entender que não é para deixar de dar oferta, né? Oferta, exatamente. Você leva a oferta e resolve, né? Você tem que levar, porque tá na dívida. Você lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você ter contra ele. Se você perceber que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve. Sabe, isso é perdão. Às vezes a gente fica dizendo, eu fui ferido, então não vou pedir perdão. Né? Também não vou perdoar. E se torna uma amarração, né? A gente fica amarrado em um sentimento que a gente só está se prejudicando, né? Fica, poxa, por que as coisas não acontecem? Porque eu não estou disposto a perdoar, mas quero que todo mundo me perdoe. Dois pesos, duas medidas, né? Sim. Então é isso aí, gente. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo episódio. Vamos então aí chegar no nosso... Vamos chegar, agora nós vamos chegar de verdade na oração aí, né? Deus abençoe e a gente se vê no próximo episódio.